Daremos início neste momento ao painel 3, Consumidores, o que esperam da indústria do aço em 10 anos. Convidamos ao palco os senhores Alexandre de Campos Lira, conselheiro do Aço Brasil e vice-presidente sênior do Grupo Valorec na América do Sul, que será o moderador do painel. Os senhores palestrantes Filomena Russo, diplomada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP e arquiteta registrada no Reino Unido, representou e foi responsável pela Foster Plus Partners Brasil. Junto à equipe do projeto no Brasil e em Nova York, desenvolveu e concluiu o projeto Aqua da Tishman Speyer no Porto do Rio de Janeiro. Também Gisbert Hull, CEO da Klockner Company. Antônio Sérgio Martins Melo, vice-presidente da Anfávia. Informamos a seguir as regras de funcionamento do painel. O moderador do painel terá 10 minutos para suas considerações iniciais e também cada um dos palestrantes terá um tempo de exposição de 15 minutos. Ao final das apresentações, haverá sessão de debates, devendo as perguntas serem formuladas por escrito e entregues às recepcionistas. Com a palavra, o senhor Alexandre de Campos Lira. Bom, senhoras e senhores, boa tarde a todos. É um prazer para mim e uma honra estar aqui conduzindo esse painel. Painel muito importante, porque diz respeito aos clientes da indústria do aço aqui no Brasil. Na parte da manhã, nós tivemos oportunidade de participar, de ouvirmos opiniões muito importantes sobre a situação do aço no mundo, sobre a situação do ambiente de negócios aqui no Brasil, e agora vamos iniciar a tarde ouvindo dos nossos clientes qual é a visão deles para o negócio deles, seja na construção civil, seja no setor automotivo, seja no setor de máquinas, equipamentos, tecnologia, para os próximos 10 anos. Lembrando que, do total de aço vendido no Brasil, cerca de 40% é utilizado na construção civil, 20% em bens de capital, máquinas e equipamentos, os outros 20% no setor automotivo, e os 20% aí restantes bem pulverizados. Então, nós estamos aqui nesse painel, temos representantes dos 3 principais setores consumidores de aço, a construção civil, máquinas e equipamentos e também o setor automotivo, né? Falando só um pouco sobre a situação da indústria siderúrgica no ano de 2018, já foi mencionado na parte da manhã. Realmente, os números já estão bem mais expressivos, muito em função da base de comparação de 2017 ter sido baixa. Esse ano, de janeiro a julho, né, a produção de aço alcançou 20 milhões de toneladas, que é um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. As nossas vendas internas de produtos siderúrgicos tiveram um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, atingindo 10,5 milhões de toneladas, e o consumo aparente de aço atingiu 11,9 milhões de toneladas de janeiro a julho, uma alta de 9,7% em relação ao ano passado. O que preocupa a nós como setor é como que realmente a tendência para o futuro. Foram feitos já vários exercícios no Aço Brasil, comparando o consumo, as vendas de aço aqui no mercado interno no ano de 2013 e após a recessão que tivemos em 2015 e 2016 e assumindo algumas premissas de crescimento de PIB nos próximos anos, chegamos à conclusão nos nossos estudos que só no ano de 2027
nós vamos retomar o mesmo patamar de vendas no mercado interno que atingimos em 2013, que foi por volta de 24 milhões de toneladas. Então, do ponto de vista do exercício econométrico, a gente vê que o futuro ainda tem um grande nível de turbulência pela frente. Mas ninguém melhor que os nossos clientes, que o setor de consumidores de aço, para darem para nós aqui uma indicação como é que eles veem, então, esse futuro nos próximos 10 anos. E, se for o caso, da nossa parte também, essa visão dos setores consumidores pode também levar a uma revisão das nossas próprias projeções, que, como eu falei, no momento, ainda são razoavelmente pessimistas com relação à recuperação do consumo de aço aqui no Brasil. Então, eu gostaria de passar primeiro a palavra para a Filomena Russa, que ela vai, então, falar sobre as perspectivas do uso do aço na construção civil. Alô? Isso aqui fica de pôr a mão e não precisa falar muito perto. Tá bem. Obrigada. Boa tarde. Muito prazer. Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tive trabalhando aqui no Brasil. Embora eu seja brasileira, a minha carreira profissional foi na Europa, mas principalmente na Inglaterra. E hoje eu estou aqui, eu vou me focar mais em 2 projetos, por conta do tempo curto, e eles colocam aí umas questões que eu acho importante levantar em relação à fabricação e construção em aço, não só no Brasil, mas no mundo. Aqui, esse painel, ele mostra um pouco da minha carreira aqui nos projetos que eu participei, em que teve uso de aço em locais variados, aí pelo mundo, nos escritórios que eu trabalhei na Europa. Eu não trabalhei no Brasil, eu me formei na FAO e fui para a França, inicialmente. E aqui foi o começo da minha carreira, trabalhando com o arquiteto italiano Maximiliano Fuchsas, e ganhou vários concursos na França e abriu um escritório em Paris. E eu fui chefe de projeto desse projeto na Faculdade de Limoges, com uso de aço. Foi o meu primeiro encontrão com vamos construir com aço, tendo o background brasileiro de trabalhar com concreto, com estrutura de concreto. Depois eu fui para Londres, trabalhei com Nicholas Grimshaw Partners, por um período, mas, na verdade, num projeto que era na Alemanha, Berlin Stock Exchange, que também tinha um uso muito interessante do aço nesses arcos, nessa mega estrutura de arcos de variadas dimensões, e onde a precisão é uma questão fundamental, e tinha uma estrutura mista de concreto também. E por aqui a gente vai passeando por projetos onde eu liderei as equipes que projetaram e construíram esses projetos. Esse em Londres eu vou falar um pouco mais em detalhe, nessa cobertura de estrutura metálica e vidro. E vou falar um pouco mais do Aqua Corporate, que foi construída, a fase 1 foi concluída em outubro do ano passado. A Aqua Corporate foi um empreendimento aí da Tishman Speyer, o braço brasileiro da Tishman Speyer, que construiu aqui no Brasil, e foi uma oportunidade muito boa para a gente, porque foi o primeiro projeto da Foster Partners no Brasil que foi construído, e eu acompanhei. Eu não participei do projeto da fase do design, que foi feito em nosso escritório em Nova York, mas a parte da construção foi o que eu me ocupei mais, né, junto com os meus colegas de lá, na época. Eu já me desliguei da Foster Partners, hoje eu tenho uma empresa de menor porte, com colegas que saíram da Foster Partners também, mas a gente tem um bom relacionamento, e foi um aprendizado muito grande nos 23 anos que eu fui partner na empresa.
Esse terreno era muito interessante, ele era na região do Porto e a logística da construção foi um fator fundamental. E a decisão de construir em aço também foi decorrente da necessidade de se adequar ao período da construção que ocorreu durante a Copa e as Olimpíadas. O elevado, nessa época, foi demolido. O terreno ele é uma faixa estreita de 250 metros, mais ou menos, de frente para a Bahia, na área do Porto, entre a Rodrigues Alves e a Binário. Então, tinha a demolição do elevado e tinha a construção do VLT na Avenida do Binário e todas as obras do Porto. Isso em outubro de 2014, o início aí, aqui um pouco da localização, a cidade do Samba e a área do gasômetro, e para esse lado a Praça Mauá. Vou passar rapidamente aqui. Isso já é a fase 1 construída em outubro do ano passado, vista do avião chegando no Rio, então é bem visível e é uma forma prismática, geométrica, que teve sua complexidade para construir. O contexto onde o projeto está inserido, ele fica no final aí do Boulevard Olímpico, então beneficiou, né, pela revitalização dessa área do Rio, e também desses vizinhos bem nobres, né, o Museu da Manhã, a Praça Mauá revitalizada, o Mar, o Boulevard Olímpico, o VLT, aqui a Orla Conde. Então, nesse contexto, o projeto ele tinha uma proposta também de utilização do pavimento térreo com uso intenso urbano. O início do projeto ele foi feito em estrutura de concreto. E nós trabalhamos com a JKMF, foi excelente o trabalho com eles, e depois, mais tarde, quando foi definido que seria estrutura metálica mista e estrutura de concreto, com a CODEME, também foi uma experiência excelente, fomos parceiros aí que foi um processo longo, bem complexo, mas que todos os parceiros foram dedicados. E a Tishman Speyer, sendo o cliente, bancando e comprando essa briga aí para conseguir enfrentar a logística toda de construir nessa época também. Vou retornar aqui. O núcleo central continuou de concreto, e foi feito com uma forma trepante que permitiu a construção numa velocidade um pouco maior do que se fosse uma forma mais tradicional de construir concreto. E a parte da estrutura externa, ela é toda a estrutura metálica, e as lajes são um steel deck preenchido com concreto, e isso todo atrelado aqui, conectado ao núcleo de concreto. Aqui tem uma sequência de construção, só para ter um pouquinho de compreensão aí na sequência da obra, e da aparência até um pouco simples no final, mas da complexidade que essa estrutura aí nos fez confrontar. Em termos da estrutura metálica, a questão principal é a geometria do edifício. Em concreto, teria uma dificuldade muito grande de obter a precisão necessária e também a velocidade necessária na obra. Então, a pré-fabricação da estrutura metálica foi fundamental para o sucesso da construção desse edifício. Entendendo um pouco a geometria, ela tem uma base regular, e existe uma mega estrutura, esse perfil V em vermelho aqui, que ele é refletido para o outro lado, nesse perfil azul, com uma viga de coroamento. Em termos de proporção, a gente está falando de uma estrutura, de uma mega estrutura, esse vão de 33 metros e uma altura de 95 metros, e ângulos diferentes para cada fachada. Então, essas conexões, de uma aparência quase simples depois que foi construída, foi uma tour de force para chegar
na geometria necessária para que os acabamentos fossem feitos da maneira adequada também. E lembrando que isso foi só a fase 1, né? Nós ainda temos aí a Tishman Speyer ainda tem intenção de construir num outro momento. Eu vou focar um pouco agora em dois componentes, tanto em termos de projeto, fabricação e instalação, que é a base da mega coluna, o V, quase em contato com a fundação de concreto, e um outro ponto que é uma intersecção que a gente chamou de Y, que fica mais acima, onde a mega coluna, a mega frame, vai encontrar com as colunas de aço dos pavimentos tipo. Do lado esquerdo tem o modelo BIM, que foi desenvolvido com a EngieWorks, e juntamente com a JKMF e a CODEME. Então, essa parte digital, o modelo digital e o acompanhamento foi essencial. E é lógico que a estrutura metálica responde a isso. Então, ela se adequou a essa necessidade geométrica e que a arquitetura e a engenharia estavam definindo. Aí tem umas fotos que dão a ideia da escala desses componentes, e foi um acompanhamento bem longo por parte da construtora também, que foi a HTB, e nos ajudou de toda maneira, nos apoiou do início ao final. Aí o monitoramento era a parte de laser, e a estrutura metálica também teve preenchimento de concreto, então tem essa armação imensa dentro do aço. Então, foi desenvolvido um concreto com um traço específico que permitisse o preenchimento sem deixar os vazios, que a estrutura não permitia. E aqui tem um pouco do projeto executivo da CODEME, que foi feito todo em 3D, e depois, juntamente com o BIM, e a parte da instalação. A parte da instalação foi crítica, porque numa estrutura de 100 metros de altura, com ângulos variados, qualquer desvio numa escala fora das tolerâncias que o projeto pedia seriam impossíveis, porque o ângulo daquele V da mega frame não permitiria esses desvios. O outro componente que eu gostaria de pontuar é essa, que foi muito complexo também, e foi uma solução que a JKMF propôs, e a CODEME detalhou as conexões, e fabricou e instalou. E teve um acompanhamento também de fabricação por parte da construtora, e várias visitas, e idas e vindas, para garantir que tudo estava saindo aí de acordo com os planos, e que eu entendo que não é tão comum assim aqui no Brasil ter esse acompanhamento tão de perto. Então, nós fizemos todo o acompanhamento, e qualquer revisão necessária foi feita aí durante o processo. Um pouco da escala dos componentes. E esse Y instalado, a escala num dos pavimentos tipo, e a necessidade da precisão em que esse elemento crítico de ser instalado. Então, na verdade, assim, o percurso dele, desde o projeto, da definição da arquitetura, o cálculo da engenharia para atender esse elemento arquitetônico, e trabalhar com o material, com os limites do material e com as qualidades do material, a fabricação e o empenho da CODEME aí para conseguir fabricar e instalar junto com a construtora. Tem muitos vídeos, esse projeto foi bem documentado, tem um time-lapse da construção que é muito interessante, que a Tishman Speyer produziu, foi mostrado durante a exposição da Casa Cor, que foi feita nesse projeto o ano passado. Então, é bem interessante o processo todo. Um outro elemento também que era bem crítico é esse elemento de transição, porque os pisos, os pavimentos que a gente chamou de L0, L1 e L2, o L0, que era a parte do retail no térreo,
em conexão com o espaço urbano da praça, e os 2 outros pisos, o L1 e L2, que é a área da recepção, né, e de onde se acessa o espaço corporativo, que está acima de 21 pisos. Então, existe essa transição entre os pavimentos tipos e essa parte de baixo, que a gente chama de Skylobby, que ele é, na verdade, pendurado a partir desse elemento de transição da laje do pavimento, do terceiro pavimento. E essa viga tem uma escala que essa foto mostra um pouco a dimensão dela e como foi feita, obviamente, para transporte, e o que teve que ser terminado na obra, e aí a Acodemi, a construtora, né, tratando aí e tem umas dimensões, né, de 1,70 de altura e o peso e a dimensão desse elemento. Essa outra parte da estrutura, ela é bem diferente, bem distinta dos elementos da torre, é o que eu chamei de Skylobby. Por um período longo do projeto, nós chamávamos de underbelly, que é essa parte que ela é suspensa a partir dos pavimentos superiores, e esses pendurais, eles percorrem a fachada e tem ângulos diferentes, a fachada. As fachadas, tem algumas fachadas negativas, porque elas proporcionam alto sombreamento. Então, em questão de controlar um pouco o solar gain e a performance, né, que essa fachada teria que ter. Então, ela tem esse ângulo negativo. E esse sistema de fachada, na verdade, ele foi inspirado um pouco num projeto que o escritório também da Foster Partners já tinha construído, e eu participei desse projeto. Foi o primeiro projeto que eu trabalhei na Foster Partners, quando eu comecei a trabalhar em 95, lá, que é o Great Court do British Museum. Foi um projeto do milênio, ele foi inaugurado no ano 2000, ele tinha o funding do Millennium Fund, da loteria, para os projetos em comemoração ao milênio. Esse era um deles. O Museu Britânico, ele comemorava os 250 anos nessa época e fez uma reestruturação muito grande. Parte disso foi essa cobertura de vidro no pátio interno, numa dimensão de 72 metros por 95, é o tamanho de um campo de futebol, com esse elemento circular que não é no meio, então ele é assimétrico, tanto em relação ao leste-oeste quanto ao norte-sul. Então, tem essa variação de dimensões da estrutura metálica, e onde não teria nenhum apoio vertical dentro do pátio. O apoio vertical acabou acontecendo nas fachadas do edifício existente, que era tombado e que não podia receber nenhuma força lateral. Então, ele só tem o peso próprio e é apoiado em sliding bearings. Então, essa cobertura, ela anda o tempo inteiro, ela dilata, ela se movimenta. E o que foi desenvolvido aqui, esse elemento tão pequeno de aço, ele permitiu que não se tivesse a parte de alumínio. Ele foi todo fabricado. Foi uma empresa austríaca chamada Wagner Bureau, que, na verdade, esses desenhos são deles. Um é da Foster Partners e o outro da Wagner Bureau. E foi um sistema que a gente desenvolveu junto, não tendo alumínio. Tem o aço, tem gachetas de silicone estrutural, tem as unidades de vidro e os painéis todos, por todas as diferenças geométricas entre o retângulo, entre o círculo da biblioteca, que era ao meio, não era exatamente ao meio, deslocado do centro em todas as direções, e a variação da posição dos apoios, além de que existia um limite de altura, não poderia ser um arco perfeito, né? Então, na verdade, ele trabalha como um shell, mas ele é achatado. Então, o Bill Rappold foram os engenheiros desse projeto, também fizeram um trabalho fantástico, junto com Chris Williams, da University of Bath. Na época, não existia nenhum software que pudesse criar essa geometria.
O Chris Williams, na Universidade de Bath, escreveu um programa que gerou, foi a forma de gerar geometria que pudesse ser analisada pelos engenheiros. Isso é um trabalho de fabricação, a questão da conexão do nó, dos membros foi fundamental para definir a geometria, a fabricação toda e a instalação também super precisa, mais ou menos 2 milímetros. Então, o Wagner Biró também fez um trabalho fantástico. Aí, parte da obra, um exemplo dessa fachada, voltando no Aqua, que se inspirou um pouco na questão da fachada do British Museum. E os outros componentes, a treliça também foi a treliça da entrada também foi um componente que a gente acompanhou, definição da cor e aproximar as cores que o projeto definia e a qualidade da instalação. Isso já é o projeto pronto. Tem uma imagem aí do edifício acabado, a partir da água. E o projeto contou com muita gente muito dedicada, e foi esse esforço que permitiu. E eu comentei aqui, estava comentando aqui durante o almoço com os colegas, e que esse mito de não dá para fazer isso no Brasil, dá sim. Dá para fazer isso e muito mais, tem muito potencial. O Brasil tem material para fazer, só precisa acertar aqui, né, os parâmetros e a parte de fabricação e incentivos também de tributos e encargos aí sobre o material para permitir que os arquitetos e engenheiros possam especificar, projetar e realizar essas obras, né? Aqui tem os projetistas e as pessoas envolvidas na construção e um agradecimento aí a todos e a todo esse processo que contou com muitos protótipos, muitos testes, muito experimento, muitos acertos e desacertos e o final. Muito obrigada. Muito obrigado, Filomena. Eu gostaria de passar agora a palavra para o senhor Gisbert Rühl, da Klöckner. Yeah, thanks very much. Unfortunately, I don't speak any Portuguese, so I can only do it in English. And I hope that you all understand English. Otherwise, there are, I think, headsets for a translation. Yeah, first of all, thanks very much for the invitation here to Sao Paulo, to Brazil, to this conference. I'm happy to be here, and I'm happy to look into the future of the steel industry from a different other angle, not that physical, more from a virtual space, but you will see what I mean with this in a minute. First of all, I want to give you a very brief introduction of Klöckner. Klöckner is a typical producer-independent steel and metals service center and distribution company. We have the full range of typical steel and metal products and value-added services as well. We are supplying various industries like the construction industries, engineering, automotive, shipbuilding, fabricators, so all industries which are finally using steel. We posted last year sales of 6.5 billion euros. 60% of our business is in Europe, 40% of our business is in North America, and we also have a relatively small activity here in Brazil. We have a total of 170 sites and more than 8,500 employees. From pipeline to platforms, so I want to concentrate my presentation concerning the future of steel on platforms and how we see that platforms occurring and developing also in the steel industry like we have seen it in other industries already.
for instance, the media industry or also the music industry. These are industries which have been completely disrupted by platforms in the last 10 to 15 years. Of course, these are industries which are easier to digitalize because they are finally completely digital industries. And the music industry, for the music industry, for instance, you don't need any physical assets in principle anymore. You don't need a producer anymore. You don't need a label anymore. You don't need a physical supply chain. And with this music industry, the music industry has been completely disrupted. The music industry or the main companies, companies in the music industry are no more the ones we know from the past. Same is true to a certain extent also for the media industry. The largest media and advertising companies are meanwhile outside of China, Google and Facebook. Google and Facebook have a market share in advertising, for instance, in the United States of 80%. So significant changes have been seen in this industry. And what's happening typically with this platform is when these platform companies build a strong network around their initial core business, they expanding also in other businesses as well. And with this, the 7 largest companies by market cap in the world are meanwhile platform companies. 5 of them from the US, Apple, Amazon, Alphabet or Google, Facebook and Microsoft, and 2 from China, Alibaba and Tencent. So these are significant changes in certain industries, and we expect that we will see such kind of changes also in the steel industry going forward. First of all, why are platforms superior to conventional linear supply chains? Platforms typically succeed by introducing a better offering. Think about the Amazon Everything Store. So you can meanwhile in B2C nearly buy everything you like from Amazon. Then, very important, platforms scale much different and much faster than typical linear supply chain. So this network effect, so-called network effect, occurs when a product or a service, when a product or a service for its users becoming more valuable the more users using it. So this is also completely different to the physical world, where it doesn't matter if someone else is owning a product. So with this, the value of your product is not increasing. But this is different in the platform economy. Think about telecommunications. This is a typical example. When 2 people are connected together, then there is 1 connection. When possible, when 3 people are connected together, you have already 3 connections. When you have 4 people, 6 connections are possible. With 5, already 10. With 10, already 45. And with 100, nearly 5,000. So you have exponential growth in this kind of industries. But in telecommunication, you still have incremental costs for every new participant, which is not the case in this virtual platform business. For instance, a platform like WhatsApp was able to grow to the largest global communication company with only 50 people because incremental costs for every new participant of this in this industries are 0. And this is completely different to what we're knowing from the physical world. Platforms also create value by reducing costs. They are able to shift, as mentioned already, to other industries or extend to other industries. So Google is now, and Amazon also is now a competitor in a lot of industries, what we probably wouldn't have imagined before. Amazon is meanwhile also supplying to a significant extent steel, for instance. And
Platforms are able to link customers much closer than in the physical world, because when you are a customer, as a customer connected to a platform, when you have an interface into a platform and you are happy with the service of the platform, you will probably switch not to another platform. When we see then on the other side the supply chain in our industry, in the steel industry, then this is still a very inefficient supply chain. There is no seamless information flow from the producers through the distributors to the customers. Most of the communication is still very analog, still a lot of communication by phone, by fax, and even ADI is a very old technology, is more than 50 years old, and with this capacity utilization for producers is not easy because of missing transparency and missing predictability, demand predictability. Also for distributors, the reach to customers is only limited. The buying and selling process is typically very inefficient, high stock holding needs. So on every level in our supply chain, a lot of steel has to be stocked to be prepared to supply our customers. And for the customers on the other side, the offering is typically limited, and also the buying process for the customer is still very inefficient. And against this background, we developed already close to 5 years ago the vision of a platform for the steel and metals industries, where is one or a few independent industry platforms which are connecting all participants, so the suppliers or producers on the one side, distributors on the other side, customers, and also third party like financing institutions, logistic companies, and insurance companies, for instance. The problem was in 2014 when we developed this vision, how to start. We didn't want to make the mistake which was made by some players beginning of 2000s when they invested heavily in such kind of platforms, which was too early, and on nearly all of these projects from around through 2000 failed. But they failed also because corporates doing such kind of projects typically in a relatively old-fashioned way, in this what we called the waterfall model. So you're starting with a very detailed specification. After the specification, the design of such a platform would be the next step. Then the platform would be coded, the platform would be tested, the platform would be implemented, and all this is very time-consuming and typically very costly. And what we did in 2014, we went to Berlin to figure out how startups doing it, how these startups were able to develop platforms in such a short period of time. And what we figured out is that they're working completely differently. So when you are a startup, you typically have not that much money in the beginning, so you have to be certain that you clearly find out what the customer really needs. And when you have found out what the customer really needed, then you're starting with the first prototype, or which the startup community is calling the first minimal viable product. This is not the big solution. This is a small solution, first of all, which fulfills the most necessary requirements, and then this build, measure, learn cycle starts to build up a platform and make the platform bigger, scale up the platform bigger together with the customers. And against this background, we didn't started to develop these platforms in our headquarters, which is somewhere else in Germany. We started in Berlin, in the middle of the German startup scene, and we established a company called Klöckner.ai, which has meanwhile more than 90 employees, all of them digital natives from various other startups and platform companies. And with this,
with this Klöckner.ai, with this company, we developed in the beginning the first products and platforms relatively quickly. For instance, we were able to launch our first contract platform already after only a couple of weeks. But we found out also on the other side that it's going to be difficult going forward when such a digital hub is too independent from the core company, which was necessary in the beginning to have a head-up start. But then later on, we found out that we have to move the company Klöckner.ai to a certain extent closer also to a core company because of two reasons. One reason is that you want to leverage, and this is the advantage we have in B2B, that we want to leverage the know-how, the supplier relationships, the customer relationships we have on the one side. And the other reason is that we also found out that we will not be successful with our digital hub when we're not also transforming the core company. And for this reason, we started various activities also on the Klöckner & Co. on the corporate side. We, for instance, established a hierarchy-free communication within our company called, which is from Microsoft, called Yammer. So I'm able to get in contact with all my employees whenever I want this. I can do this daily. I'm in contact in chats with salespeople who I don't know, 5 levels below me, and I'm getting much more aware of what is happening in the company. And on the other side, we also have a much more horizontal company, which was very difficult for a lot of people by Klöckner to accept, especially for the middle management, but which worked meanwhile very successful. We have a digital academy. Every employee of Klöckner has the right to do digital courses during working hours because we want to make sure that we have the right people on board, that our people are fit for the digital economy going forward. We have digital experience programs where people from the corporate side can go to Berlin for some time to work together with the digital people and the other way around, by the way, and certain other activities, failure nights, because an innovation culture will not be possible, will not work without failure, which is typically difficult to achieve in a corporate. On the other side, we developed in Berlin certain other tools. Finally, we developed a marketplace, a Klöckner marketplace, where we are not selling only Klöckner products. We are selling also here not competitive products, but complementary products. And with this, we were able to increase our offering without buying any or investing in any assets. And we finally launched in the end, independent industry platform, XOM, where also competitors have access to, and where we also see selling meanwhile products other than steel. So, for instance, also one of the largest German plastic producers is selling their products through our materials platform. What we did, we put together, and this is the advantage we have, and this is the advantage we also have against, at least still against this platform companies, let's say from the Silicon Valley or like Amazon or so. We currently still have the advantage that we have this domain know-how, that we have the long time experience in our industry, and we put this together then with the platform expertise we developed in the last couple of years in Berlin to start this XOM platform. We do meanwhile, by the way, more than 20% of our business online. So also the corporate, Klöckner as a corporate, is doing more than 20% of the business through digital platforms. Yeah, we finally established this industry platform, XOM, and what we're seeing going forward is that we will have also in our industry, on the one side, cross-industry platforms like Amazon, like Alibaba, who are selling steel already. Amazon, more low quantities, but nevertheless, they entered this industry. And on the other side, we then have the more specific platforms. We will have, going forward, not only industry platforms, we will have, of course, also corporate platforms or corporate
web shops, which are very specialized, going forward, in our point of view, to the offering of the company, of the specific company itself. We will have marketplaces like our Klöckner marketplace, where we're not selling, as mentioned, only our products and also not only steel, also other material as well. And then the industry platforms, not many of them most probably, and these platforms are probably mostly used then for more price-sensitive customer. When a customer wants to have something specific from a specific company, they might be better off with a company-specific web shop or platform. When the customer is buying commodities, then they might be better off with a platform like XOM with an industry platform. We want to make sure that XOM is indeed independent going forward. So currently we are 100% shareholder of this company, but we having discussions with venture growth capital, also with strategic investors. Our goal is to bring Klöckner into a minority position within the next 2 years, because we know that such a platform will only be successful when there is no main shareholder. Only in this case, this kind of platform can finally be independent. Yeah, thanks very much for listening to me, and then I'm looking forward now later on to our discussion. Thank you. Dankeschön, Gisbert. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Antônio Sérgio, lembrando a todos que as perguntas podem ser endereçadas às recepcionistas e ao final, então, que vão ser coletadas e eu vou passar a cada um dos painelistas. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento também os companheiros de mesa, o Alexandre, o Filomena e Gilbert. Prazer em estar aqui com os senhores. E esse prazer é redobrado, porque ele não tem só uma lógica da participação institucional, né, que já me orgulha muito esse convite em participar aqui do Congresso Aço Brasil. Mas eu também tenho um lado pessoal, porque no final da década de 70, início da década de 80, participei aí pelo lado do governo, de vários projetos siderúrgicos que acompanhei. E tenho muito prazer aqui de participar e lembrar das coisas. Na época a gente já homenageava aí o nosso Jorge Gerdau, e hoje eu vi mais uma homenagem a ele também. Convivemos muito tempo aí com o Marco Polo, Rudolf, que eu encontrei hoje. Então, um prazer pessoal muito grande de estar aqui e falando sobre integração, né? Na realidade, toda a minha apresentação vai ser no sentido de entender a cadeia produtiva. Nós temos que entender desde o minério até o automóvel. Cada elo da cadeia é importante, cada elo demanda esforço tecnológico, cada elo demanda compreensão. Eu acho que esse é o propósito e a mensagem que a gente traz, não só como representante de uma empresa automotiva, de participar da diretoria da América Latina de uma empresa automotiva, mas também como representante da Associação dos Fabricantes de Veículos. Bom, o momento é absolutamente oportuno, e nós tivemos hoje o presidente da República participando desse encontro. Estamos numa transição política no Brasil e temos que construir propostas, né? A discussão aqui nessa grande mesa já apontou aí a questão do protecionismo e liberalismo, aqui na grande mesa, mas quando a gente vai para as pequenas mesas, a gente vê que esse é um tema central, né? Então tem que
haver um posicionamento claro da indústria nesse contexto de cadeia produtiva para que se coloque efetivamente na agenda esses temas que, em última instância, põem em risco a todo o esforço da indústria brasileira. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês alguns números, né? A ideia, nesses 15 minutos, é falar um pouco da indústria automotiva, apontando os caminhos, o tamanho da indústria, as perspectivas, o que nós acreditamos, e depois falar sobre a tendência tecnológica, para onde nós estamos indo, qual é a demanda que desejamos da indústria siderúrgica. Se eu acertar isso aqui... Bom, esses são alguns dados do setor. Hoje a gente tem uma produção de 2,9 milhões de veículos, muito aquém do que tivemos no ano de 2013, que chegamos a ter algo em torno de 3,6 milhões. Então, houve uma queda relevante na indústria nesses últimos 5 anos, e hoje produzimos 2,9 milhões, com o mercado interno na faixa de 2,4 milhões. O crescimento para 2017, de 2017 para 2018, é em torno de 12%. A balança comercial do setor, nós vemos aí uma projeção de exportação para 2018, que será em torno de 766 mil veículos, que praticamente é semelhante ao que tivemos em 2017. E a importação, com tendência crescente, mas ainda está estabilizada na faixa de 300 mil veículos. Obviamente que nós estamos participando de todo esse debate que se faz hoje. Hoje o embaixador Ronaldo trouxe aqui informações sobre os acordos comerciais, e aí temos que ter muito cuidado. Em alguns momentos seremos defensivos, outros momentos seremos ofensivos, né? Agora se traz aí uma agenda de União Europeia, que queremos, em última instância, queremos olhar cada acordo tem a sua peculiaridade. Não precisamos ser coerentes. Esse aqui nós queremos abrir, aquele ali fechar. É isso mesmo. Em alguns casos, nós queremos a América Latina abrir. União Europeia com cuidado. E agora tem Japão, Coreia, Canadá. Agora, ultimamente, vi Singapura. Quer dizer, nós estamos abrindo um leque e precisamos... Não só, quando eu falo precisamos, eu estou considerando toda a cadeia produtiva daquilo que eu falei, do minério até o automóvel. Esse aí é o dado mais importante. Na realidade, a indústria, a siderúrgica para a indústria automobilística é absolutamente fundamental. Nós estamos falando ali a indústria automotiva demanda 20% da produção siderúrgica no Brasil. Ao lado eu coloquei uma coisa mais íntima da minha empresa, mostrando o consumo de aço versus o consumo de aço da Fiat Chrysler, mais fornecedores, apenas para vocês terem uma ideia da dimensão de que cada montadora demanda em função do número de carros, mas ali serve como referência, né? Em 2017, nós consumimos 573 mil toneladas, em 2018, 621, e 2019, algo em torno de 652. Uma coisa que eu não me referi sobre a indústria automotiva é que a gente fala em 2,4 milhões de toneladas de aço, mas a capacidade da indústria hoje é em torno de 5 milhões de veículos, né? A gente tem
27 montadoras de veículos no Brasil, para automóveis de passageiro em torno de 17. Quer dizer, na realidade, se olharmos a década de 80 e os dias de hoje, houve um crescimento muito grande da indústria. Nós tínhamos basicamente 4 montadores de veículos, e hoje temos um grupo importante. Acho que todas as grandes marcas estão instaladas aqui no Brasil. Opa, agora eu tenho que voltar, que eu passei. Desculpe, senhores, eu estou me atrapalhando aqui nessa. Isso. Na realidade, eu estou trazendo aqui uma informação sobre o grupo Fiat Chrysler. Isso um pouco para mostrar como nós, e seguramente todo o setor, está apostando ainda no país, né? A Fiat Chrysler lá tem fábrica em Pernambuco, onde produz Jeep, basicamente, e um carro da FCA, a Toro, e fábrica em Betim, na Argentina e na Venezuela. Nós coordenamos a América Latina. E aqui é para mostrar aos senhores que, global, nós trabalhamos com 4 regiões, os Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Então, nós tomamos uma decisão no dia 1º de junho, junto com os acionistas, e nós vamos fazer um investimento de 45 bilhões de euros nesse período de 2018 a 2022. E o dado importante que a gente traz é que aqui para a região, nesse mesmo período, nós vamos fazer um investimento de 14 bilhões de reais, não expansão de fábrica. Nós temos uma capacidade instalada relevante, mais em termos de desenvolvimento de produtos, onde vamos ter mais 25 modelos de veículos nesse período, com veículos novos e veículos modelos novos, modelos com pequenos ajustes. Mas isso aí eu trago isso aí para mostrar que há uma crença muito grande ainda no Brasil, apesar de tudo que nós falamos hoje de manhã, de tudo que a gente está falando ali do lado, quando se fala em protecionismo, é importante entender que não se protege uma empresa, se protege o país. Porque você, com 30% de custo do Brasil, de diferencial, é um atleta correndo livre e outro atleta correndo com um saco nas costas. Difícil a competição, não há isonomia. Se falou aqui também isonomia. Mas, independente disso tudo, todo o debate que a gente está travando na matriz e com a nossa direção mundial é no sentido de acreditar no país. Acreditar que a gente caiu a produção, caiu o mercado, mas os sinais são positivos. Positivo no sentido de que se fez uma reforma trabalhista, está se caminhando para uma reforma da Previdência, uma reforma tributária. Quer dizer, isso está, de uma forma ou de outra, na agenda. E nós temos que colocar na agenda. Siderurgia, autopeça e as montadoras. Bom, eu queria trazer para os senhores, antes de entrar na discussão do aço, uma política pública que nós consideramos acertada. O que falta para o Brasil? Falta para o Brasil previsibilidade. Para a indústria automotiva, você tem alguns marcos fundamentais que demandam clareza. Quer dizer, o que é a Rota 2030? Ela traz ali investimentos e segurança jurídica. Nós precisamos, para definir o investimento, como definimos ali naqueles 14 bilhões de reais nesse período, de clareza, de o que nós fomos lá fora falar. Não, no Brasil, por conta da Rota 2030, nós sabemos qual vai ser a meta de eficiência energética
Eu tenho 2 minutos. Meta de eficiência energética. Você precisa saber quais serão os equipamentos que você vai colocar no carro na área de segurança jurídica. Antes nós não tínhamos isso, você não consegue investir. Então, esse programa Rota 2030, ele traz previsibilidade para os investimentos, ele fala de atração de novas tecnologias. Nós estamos numa transição tecnológica também, onde temos o veículo elétrico como um grande caminho, o veículo híbrido e um cardápio de tecnologia, onde você tem uma discussão importante que nós estamos tendo também, que é o carro autônomo, né? Hoje o carro autônomo já se detém, a minha empresa já detém toda a tecnologia para ter um carro autônomo, só que precisa de infraestrutura, você precisa de radar, sensores, você precisa de infraestrutura nas estradas, mas a competência tecnológica já se conhece. E o carro autônomo, ele divide em fases, né? Primeira fase, antes se falava de piloto automático, né? O piloto automático é aquele que você pegava o carro e botava 80 km, ele ia, mas não parava. Agora, a primeira fase do carro autônomo, você coloca 80, mas se ele vê um obstáculo, ele para. A segunda fase é que ele pega a velocidade, vê o obstáculo, mexe no volante. A terceira é frenagem. Então, você tem vários níveis de carro autônomo, mas todos com esse. O último é aquele que é o 5º nível, que o cara é passageiro, o cidadão é passageiro. Toda essa tecnologia está sendo discutida naqueles 45 bilhões de euros da minha empresa. Nós estamos colocando 9 bilhões de euros só em tecnologia de eletrificação e de carro elétrico. Essa está sendo a tendência da indústria automotiva. Eu vou correr um pouquinho, que já falta 18 segundos ali, então vou ter que entrar. Eu vou ter que entrar na discussão efetiva aqui, né? Bom, isso aí, a gente não pode deixar de mostrar isso aí, porque nós estamos localizados a nossa fábrica de Pernambuco numa plantação de cana. E hoje, quer dizer, se a gente puder identificar assim, um pote de ouro que nós temos aqui nesse país, é a indústria do etanol, né? Nós temos 4 décadas de soma de conhecimento nessa indústria, e no momento onde nós precisamos definir eficiência energética para sequestrar carbono, a melhor alternativa que nós estamos vendo na nossa indústria é o etanol, porque ele é neutro, ele sequestra o carbono e aí cria um equilíbrio. E aí você precisa daquele cardápio que eu falei, você vai ter o carro elétrico, vai ter o carro híbrido e o etanol. Só que o custo, hoje, para você ter um carro elétrico, você paga 2 vezes mais, 2 vezes e meia mais. E o etanol está aqui. Então, nossa indústria aposta no etanol, e esse é um símbolo, né? Nós estamos produzindo, aquele é um Renegade, um Jeep da nossa indústria, que foi produzido no canavial, né? Bom, para cumprir as metas, as empresas automotivas e fornecedores, em especial a cadeia do aço, terão que investir em novas tecnologias e devem fazer isso de modo integrado e planejado. Um pouco que eu já falei aqui, nós não podemos pensar só no final da cadeia, nós dependemos da indústria siderúrgica, nós dependemos de produtos. Na realidade, quando a gente fala de eficiência energética, um fator fundamental para a eficiência energética é o peso do veículo. Então, nós precisamos agora de aço, de muita resistência, mas leve. Esse é o quadro futuro, essa é a demanda futura da indústria. Eu peguei com meus engenheiros da minha empresa um quadro que mostra como
está se dando essa transição, né? E aí a gente olha que os aços de baixa resistência eles estão transitando para o de alta, de média, de ultra, e aquelas 3 pizzas ali apontando 2010, 2016 e 2019, mostra para onde nós estamos caminhando. Naturalmente que toda essa discussão ela tem sido tratada entre o setor siderúrgico e a indústria automotiva. Aqui com a gente tem os colegas já da FIS, alguns engenheiros que estão ali no almoço conversando com a turma da CSN, enfim, da Uzi Minas, enfim, também já construindo, entendeu, propostas, e, obviamente, eu trago isso para vocês só para amplificar que todos que estão aqui nessa sala acompanham, obviamente, toda essa discussão tecnológica e essa tendência. Eu peço perdão que eu vou ter que parar, eu acho que a questão central que eu gostaria de trazer, em última instância, é essa lâmina que aponta aquilo que foi solicitado no painel, que é para onde nós vamos, né? Quer dizer, nós vamos caminhar nessa direção e a transição já começou, e isso fica com os senhores. E eu concluo aqui essa intervenção agradecendo e desejando muito sucesso aí no Congresso. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio Sérgio. Agora, passando para as perguntas. A primeira para a Filomena. Filomena, durante o projeto e execução do Aqua, houve alguma interação entre a construtora, a firma de arquitetura e o fornecedor de aço, ou somente com a empresa de construção metálica, a Codeme? Você citou várias vezes a Codeme, né? E como que os produtores de aço também, como é que eles podem ser mais envolvidos, da mesma forma que o Antônio Sérgio colocou no último slide dele, né, que na evolução da indústria automotiva existe uma interação muito próxima entre a siderurgia e a indústria automotiva. Como é que a gente pode estreitar mais esses canais também entre o fabricante de aço e o projetista, o construtor? Principalmente aqui no caso com o projetista, o arquiteto. Alô? Desculpe, essa apresentação foi um pouco rápida. A arquiteto tem essa mania, né? Trabalha com imagem, é gráfico, coloca muita imagem, mas enfim. E esse projeto teve muita informação. Foi um período de 5 anos, projeto até o final da construção da primeira fase, mas teve muita interação com a construtora. Inicialmente foi a Racional, que estava à frente da obra, e depois, mais tarde, foi a HTB, Rotif do Brasil, na época, depois a HTB. E foi aquele último slide das pessoas envolvidas, assim, uma ilustração, é bem um reflexo do que foi o processo todo. A JKMF foram os projetistas da estrutura desde o início, desde que era concreto e passou a metálica, e depois, mais tarde, quando a Codeme se envolveu, é lógico que a Codeme teve um papel aí definitivo, mas a HTB foi fundamental na construção e na interface, né, com as outras, com todas as outras trades que estariam envolvidas no processo. Então, o meu comentário de que tiveram muitas visitas, muitos workshops, muitas reuniões e muitos processos de fabricação de amostras, de prototipos e de testes, foi um processo em que a arquitetura também estava muito envolvida, junto com a engenharia, junto com o fabricante, junto com a construtora, e o cliente sempre presente.
Por quê? Porque não se estava construindo uma coisa que dá para comprar pronto, que é um sistema que já foi testado e aplicado em outro lugar. A materialização desse design foi um processo de aprendizado para todos. Então, sem exclusão, todos tiveram um papel crítico e fundamental. E só acabou se materializando com o sucesso que teve pelo empenho de todos igualmente, a participação em todos os processos. E não é que a engenharia estrutural chegou na parte em que já existia um projeto básico. Não, eles começaram desde a fase conceitual. O fabricante, a construtora, foram envolvidos em uma etapa de projeto que foi muito, muito antes do projeto executivo. Então, só para ilustrar que assim, isso é um processo que, por exemplo, dos escritórios que eu tinha experiência em trabalhar de arquitetura na Europa, a gente está habituado a fazer isso. A gente vai envolvendo todas as partes desde cedo, para que o design não vá projetar qualquer coisa que não seja factível, né? E que não fuja a custo e prazo. Okay. Muito obrigado, Filomena. Now I have a question to Gisbert. So, based on your presentation about this digital transformation, how do you see the future of the distribution network? Are the distributors in the future, are they going to be the owners of the platform, or are they going to be only stockists, and we will have the suppliers on one side, the platform, and the customers on the other side, and the distributors just keeping the inventory? How do you see it? That depends on, I would say, that, for instance, in our case, also distributors would have, of course, the possibility to participate in the platform. They cannot all build a platform by themselves, that is clear. And, but also when I would be a distributor and when I would have no chance, because I'm too small, for instance, to participate in the platform, I would start to digitalize my business very early on to make sure that I can finally even connect to the platform, because when we are all part of a digital supply chain finally, and or a digital network finally, and the ones who are not able going forward, I don't know when this is exactly, but the ones who are not able to digitalize their business and to connect themselves, maybe to one, but maybe also to different platforms. Could also be as a distributor that you are connected to a platform like Zoom, and maybe you're selling also through Amazon or through Alibaba. All this can happen, but you only have the possibility when you have digitalized your business before. This is most important for all participants in our industry, because when the platforms are established, we most probably need also less distribution assets than today, because the whole network is going to be more effective. Uma última pergunta para o Antônio Sérgio. Pergunta é se a Fiat Chrysler também pretende fabricar carros elétricos no Brasil. Olha, é aquilo que eu falei há pouco, né? Na realidade, o carro elétrico será uma realidade no Brasil, mas hoje ainda representa 0,2% do mercado, ainda é pouco representativo, não só no mercado brasileiro, mas se olhar o mercado mundial, na média, fica em torno de 1%. Quer dizer, o carro elétrico ainda é caro. Agora, não há dúvida, com o compliance que está havendo na área de eficiência energética, o mundo, para cumprir os índices de emissões de carbono, necessariamente vários países terão que ir para expandir mais a participação do carro elétrico em países
com renda muito acima do Brasil, onde o consumidor pode acessar o carro elétrico. No Brasil, eu acho que ainda demora muito. Acho que, agora, nenhuma empresa deixará de ter a opção do carro elétrico, a opção do carro híbrido e a opção da célula combustível, que vem na sequência, né, a base de hidrogênio. Então, o cardápio, no exterior, no grupo mundial, nós vamos investir nesses próximos 5 anos, 4 anos, pesadamente na eletrificação. E, no Brasil, nós estamos, na realidade, analisando as tendências e, se apontar a necessidade do carro elétrico, não só a Fiat Credit, mas qualquer empresa instalada hoje no Brasil estaria em condições de desenvolver. Nós fizemos, há uns 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás, com Itaipu, um convênio onde tínhamos, fizemos de caráter experimental, né, fizemos uns 50, 60 veículos elétricos aí lá há 10, 15 anos atrás. Nós temos a capacidade e a competência tecnológica para caminhar nessa direção e também, como falei, na área do veículo autônomo também, que é um caminho um pouco mais longo, mas seguramente virá. Agradeço então aos colegas aqui do painel. Tá? Agora vamos para o coffee break, né? Pelo horário. Isso. Muito obrigado a todos.